paz do Senhor Jesus Cristo, toda a família Betel, seguidores do nosso canal, das plataformas da rede digital, também os nossos irmãos, nações, de outras igrejas e também os nossos irmãos católicos, irmãos de outros credos religiosos. Quero deixar aqui uma palavra neste culto de domingo, culto da celebração, e eu tenho a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de João, no seu capítulo 6. Vamos ver apenas alguns versículos para nós ganharmos tempo. Versículo 8, João, você que tem uma Bíblia na sua casa, pode aí acompanhar conosco. Capítulo 6 do Evangelho de João, vamos ler o versículo 8, o versículo 11 e o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: a multiplicação dos pães. Mas dizia, versículo 8, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Versículo de número 11, então Jesus, tomando os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Versículo 13, assim pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Aqui está, amado irmão, amada irmã, Igreja do Senhor, esta palavra, e eu quero dar um tema para essa mensagem. Você é resposta de Deus para a multidão. Você é resposta de Deus para a multidão. O texto que nós lemos fala de um milagre da multiplicação dos pães. É um dos textos que nós vamos encontrar em todos os evangelhos. Os 4 evangelhos nós vamos achar esse texto registrado, a multiplicação dos pães. E esse texto ele traz para nós algumas lições que nós podemos trazer também para os nossos dias. Temos aqui uma multidão precisava ser alimentada. Hoje também temos uma multidão que precisa ser alimentada com o amor de Deus, com a palavra do Senhor, com o pão vivo que desceu do céu, e você, nós somos a resposta de Deus para esta multidão. Primeira coisa que eu aprendo neste texto, Jesus aqui no versículo 5, ele vai olhar a multidão e ele vai se compadecer, ele vai perguntar como que nós vamos alimentar tão grande multidão. Versículo 5, Jesus falando, então Jesus erguendo os olhos e vendo a multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Nós vemos aqui Jesus se compadecendo da multidão, Jesus demonstrando aqui empatia, preocupação com aquela multidão. Embora Jesus aqui ele estivesse de luto, seu primo João Batista havia sido morto a mando do rei Herodes. Jesus estava cansado, Jesus estava até mesmo sem tempo até para comer, mas ele agora ele demonstra aqui para nós uma preocupação muito grande com aquela multidão. Mesmo assim, Jesus encontra tempo para atender uma tão grande multidão aflita, ensinando, curando os enfermos, multiplicando pães, peixes, as aflições desta vida, irmãos. Eu aprendo aqui, a primeira coisa que nós aprendemos, que as aflições desta vida não nos impede de nós praticarmos o amor de Deus. Mesmo Jesus cansado, mesmo Jesus ocupado com tantas coisas, ele encontrou um tempo para dedicar o amor para aquela multidão. A prática do amor não pode haver barreiras para nós servirmos o nosso próximo. Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Versículo 6, eu aprendo também aqui uma outra lição com Jesus neste texto. É tempo de construirmos relacionamentos mais profundos, tanto com Deus como com o nosso próximo. O versículo que nós lemos, versículo 5, Jesus está preocupado com a multidão. Jesus encontra
um tempo para dedicar à multidão. É aqui no versículo 6, vai dizer assim, Jesus dizendo, mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus nunca é pego de surpresa. Nós vemos aqui, Jesus viu a multidão faminta e já sabia o que estava para fazer. Ele sabe o que você precisa hoje. Ele sabe onde é a tua dor. Antes mesmo de você contar para Jesus, Ele já conhece, Ele sabe aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Jesus nunca é pego de surpresa. Ele sabe, quem sabe hoje a sua situação pode ser impossível aos olhos humanos. Quem sabe a sua necessidade hoje, a sua limitação, né, a sua falta de recursos hoje é a oportunidade para que Jesus possa fazer o milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus realiza o milagre a partir daquilo que nós temos. O versículo 7 diz que eles não tinham dinheiro e que 200 denários, correspondente a 200 dias de trabalho, não seria suficiente para alimentar tão grande multidão. E Jesus perguntou, onde arranjar pão para tanta gente? E Felipe disse, olha, não tem dinheiro suficiente. E aí André, um dos discípulos, chega e fala, olha, tem aqui um moço, e ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Eu aprendo com essa palavra também, que sempre Deus, Ele vai usar alguém. Ele quer usar você, Ele quer usar a mim. Nós, como eu disse, somos a resposta de Deus para uma multidão faminta. Ele disse, mas o que é isso para tão grande multidão? André, na sua pouca fé, disse, mas só são 5 pães, só são 2 peixinhos. E Jesus, Ele fala, olha, o pouco que nós temos, irmãos, ele se torna muito nas mãos do Senhor. O pouco que nós temos na mão de Jesus pode alimentar uma multidão. Se você colocar nas mãos de Jesus o pouco que você tem hoje, Ele vai se tornar isso, Ele vai multiplicar, Ele vai tornar isso muito na vida de muitas pessoas. Como aquele menino, Jesus quer usar a mim, Jesus quer usar você. E eu concluo a mensagem aqui, a quarta coisa que eu aprendo com Jesus neste texto, versículo 10, disse Jesus para ajuntar a multidão, para que eles se assentassem. Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E Jesus agora reúne aquela multidão, versículo 11. Então Jesus toma os pães e ele rende graças ao Senhor e distribui aos discípulos e também igualmente os peixes. E a Bíblia vai dizer para nós que agora Jesus vai fazer um milagre, mas é os discípulos que têm que repartir o pão e o peixe. O pão que alimenta, Jesus é o pão, Ele vai entregar nas mãos dos discípulos. E a Bíblia diz que quando eles começaram a repartir, o Senhor começou a realizar o milagre da multiplicação. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. É tempo de repartirmos o pão. Louvado seja o nome do Senhor. E eu encerro a mensagem. A Bíblia vai dizer, sobraram 12 cestos, irmãos. Sobraram 12 cestos, mas o milagre só aconteceu porque os discípulos, eles repartiram o pão com a multidão. Sobraram 12 cestos para cada discípulo, um cesto para cada um. Jesus estava mostrando que nada vai faltar. Jesus estava mostrando aqui que não vai faltar a provisão quando nós repartimos o que nós recebemos dele. E eu encerro essa mensagem com uma história linda que eu ouvi. Um plantador de milho, ele colhia as melhores espigas, as espigas maiores, e uma repórter foi procurá-lo e perguntar, mas como é que pode, como que o senhor consegue, qual é o seu segredo? Ele disse, eu pego as melhores espigas, eu reparto com os meus vizinhos. E ela fala, mas não há um perigo, eles são concorrentes seu,
Aí ele explicou para ela: não, quando eu faço isso, os meus vizinhos vão plantar também a melhor semente, o melhor grão, e aí o vento vai trazer para o lado da minha plantação, e isso vai fazer com que eu seja abençoado também. Assim também, quando nós também nos compadecemos desta multidão, nós é que seremos abençoados. Você é que será abençoado. Não basta fazer, é preciso nós fazermos, irmãos, com amor, com alegria. Eu encerro a mensagem, Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes também não nos dará com ele também todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus entregou o melhor que ele tinha, a melhor dádiva. Ele, o maior doador, nós, o maior beneficiado com a dádiva, com o amor de Jesus Cristo, que possamos construir relacionamentos mais profundos, fazer como esse plantador aqui. Ele não pensou só nele, ele sabia que repartindo aquelas espigas de milho, aqueles grãos melhores, vamos dar o que nós temos de melhor para as pessoas, vamos dar o que nós temos de melhor para o nosso próximo, e nós vamos ser o beneficiado, nós vamos ser o maior beneficiado. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa, a partir dessa palavra, construir relacionamentos mais profundos com Deus e com o seu próximo, em nome de Jesus. Quero deixar essa palavra aqui para o seu coração, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração em seu favor. Feche os seus olhos agora. Eu vou pedir para que Deus multiplique aí a sua fé, Deus multiplique o pão, na sua vida espiritual, material, e que você possa ser a resposta de Deus para tão grande multidão, assim como foi aquele menino naquele dia do milagre dos pães, a multiplicação dos pães. Vamos orar. Coloque a sua mão direita sobre o coração, um ato de fé. Feche os seus olhos, ligue o seu pensamento em Deus. Ore comigo agora. Meu Deus e meu Pai, sou grato a Ti, Senhor, ó Deus, pelo pão de cada dia. Meu Deus amado, não só o pão físico, mas o pão espiritual, que é a palavra. A Tua palavra diz que nem só de pão, Pai, pão físico, material, o homem vai viver, mas o homem vive, ó Deus, a palavra que sai da Tua boca. Que esta palavra possa alimentar a muitos que estão famintos agora. Visita a igreja, visita a Igreja Betel, as demais denominações, Igreja Projeto Vida, ó Deus, todas as denominações. Visita os lares, as famílias, Pai, que nós possamos ser a resposta do Senhor para este mundo que está, meu Pai, em caos, meu Deus, este mundo que está em crise, meu Deus, em nome de Jesus, que possamos ter a resposta, sejamos boca do Senhor, transmissor do milagre, agentes do milagre do Senhor para estas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada família, cada lar, que eles tenham um restante de domingo abençoado, mas uma semana abençoada, em nome de Jesus. Receba a vitória, receba o milagre na sua vida, a provisão de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus, amém. Eu vou impetrar na bênção apostólica, dar um recadinho rápido aqui, irmãos. Estenda a sua mão para frente, receba a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós, amados irmãos, e sobre vós permaneça desde agora, para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, tem uma boa notícia para dar para os irmãos aqui. Nós recebemos uma notícia já oficial. O prefeito, ele baixou um decreto flexibilizando a quarentena aqui na cidade de Cruzeiro, e as igrejas vão estar podendo fazer o culto presencial a partir de segunda-feira. Então nós vamos retomar os nossos cultos na terça-feira, o culto presencial, na quinta-feira também, e no domingo. Domingo, irmãos, é o culto de ceia. Já quero convidar todos os irmãos, vamos fazer um culto aí, a Santa Ceia da Vitória, da Virada. Todos os irmãos venham participar conosco, lógico, com algumas exceções, uso de máscara, álcool gel, um afastamento
de 1,5 m, as pessoas que têm, pessoas que estão assim, mais de 60 anos de idade, em grupo de risco, ainda não poderão vir. Então, nós vamos respeitar as restrições dos órgãos da saúde, da prefeitura, mas já está liberado, irmãos, o culto presencial para nós estarmos cultuando ao Senhor. Amém? Nós louvamos a Deus, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, a alegria do Senhor é a nossa força. Então os irmãos venham terça, venham quinta, participa do culto, aproveite, irmão, adore ao Senhor e dê o seu culto para Deus. Se você tem uma oferta, um dízimo na sua casa aí guardado, traga aí no culto para nós consagrarmos e apresentarmos ao Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Juntos somos mais do que uma igreja, somos uma família que vai morar no céu. Fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.